Olá, este é o primeiro de uma série de vídeos que eu vou fazer aqui no nosso canal, mais especificamente para o grupo da Academia Brasileira de Radiestesia, Geobiologia e Radiônica, no intuito de promover, levar o grupo a um nível de consciência e um nível intelectual cada vez maior. Essa série de aulas, eu não vou especificar quantas aulas serão, porque na medida que as dúvidas forem surgindo ao longo do processo, a gente vai adequando, vai aumentando o número de aulas e de apresentações. Muito bem, essas aulas, elas são aulas de física e de matemática aplicada. Física aplicada e matemática aplicada. Ficou assustado? Não se preocupe com isso. A única coisa que eu quero fazer com você nessas aulas, a primeira delas, e assim, olha, está no top, no topo. Essa é acertar a sua linguagem. No sentido de que, na medida que nós acertamos a nossa linguagem, a nossa capacidade de percepção e a nossa capacidade de compreensão da realidade fica muito melhor, é muito mais tranquilo. Quando nós falamos sobre um determinado tema ou sobre um determinado assunto, seja ele qual for, e nós já temos a nossa linguagem previamente adequada, adaptada àquele assunto em particular, a compreensão fica claríssima, fica perfeita, né? Vou te dar um exemplo aqui de uma coisa que eu realmente gosto. Tá? Quando eu digo que gosto, eu não quero dizer que sou expert. Eu gosto muito de cozinhar. Tá? Então, na culinária, existe uma linguagem própria da culinária, que são, por exemplo, as quantidades de xícara de volume, quantidade volumétrica de um determinado produto, de farinha, por exemplo, de água, ou colheres de manteiga, assim, alguma coisa nessa natureza, fatias de carne, lascas de gengibre. Então, toda vez que você ouve estas palavras dentro daquele ambiente, por exemplo, lascas de gengibre, num outro ambiente lá de marcenaria, por exemplo, pode ser lasca de madeira que vai ser jogada fora. Então, dependendo de onde nós estamos e sobre o que estamos falando, a linguagem é absolutamente importante para que nós possamos nos comunicar e possamos compreender melhor aquilo que estamos lendo, estudando, aplicando. Então, dentro do âmbito da radiestesia, da geobiologia e da radiônica, não é diferente. A radiestesia, a geobiologia, a radiônica, a cromoterapia, eu vou falar dessas 4 terapêuticas especificamente, porque essas 4 terapêuticas usam de forma recorrente e linear, eu diria, os fenômenos, os princípios da física e os princípios da matemática. Então, é o que eu vou explicar para você aqui, são princípios, e vou te explicar as questões de linguagem. Tá? Ah, Flávio, mas puxa vida, física não tem aquelas coisas de fórmula e tudo? Tem, claro que tem. O que são as fórmulas na física? É um meio pelo qual eu consigo, através da linguagem das fórmulas, que é uma linguagem matemática, através daquela linguagem, eu consigo entender um determinado fenômeno. Tá? Se eu falo para você que um veículo transita por uma rodovia a 80 km por hora, 80 é um valor, quilômetros por hora. Então, vocês têm uma noção do que está acontecendo quando eu falo isso. Eu usei uma expressão matemática. Eu usei uma linguagem específica para explicar um movimento. Tá claro? Eu acho que isso está intuitivamente impregnado no nosso cotidiano. Claro que você já andou de carro, você já foi para uma viagem de turismo, você foi passear, né? Você, por exemplo, pode ter ficado preso num engarrafamento, numa rodovia cuja velocidade média é acima de 100
quilômetros por hora, mas por alguma razão, sei lá, por uma manutenção e tudo mais, aquele trecho onde você poderia transitar a 100, 120, 130 km por hora, agora você está transitando a 20 km por hora. Por quê? Porque existe um... Então, eu estou dizendo, quando alguém diz para mim, olha, a rodovia está obstruída e o trânsito está engarrafado e a velocidade média de trânsito é de 20 km por hora. Você já olhou aquilo? Você leu isso já na sua mente? Eu digo que você leu isso na sua mente e você sabe que os carros estão se deslocando de forma mais vagarosa. Se comparado com um dia normal, onde todo mundo transita aí a 80, 100, 100, 120 por hora, tranquilamente e até com toda a segurança. Ficou claro isso? Pois muito bem. É isso que eu quero discutir com você. São esses fenômenos. Eu estou falando de fenômeno de velocidade, estou falando de fenômeno de movimento, porque é a primeira coisa que a gente estuda em ciência. É a primeira coisa que a gente estuda em física, é movimento. Então, a ciência ela surgiu basicamente com uma reflexão filosófica. A palavra filosofia, o conceito filosófico, os princípios da filosofia, eu não sou filósofo, então eu vou me arrogar no direito de fazer algumas considerações sobre filosofia aqui. Então, se por alguma razão tiver algum filósofo, algum estudante de filosofia me assistindo agora, caso eu cometa algum impropério, deixo nos comentários ali. Tá? Então, todas as questões ligadas à nossa condição existencial, por que nós existimos? Qual é a razão da nossa existência? Por que nós sentimos algumas coisas? Por que percebemos outras tantas? Como é que nós como é que nós avaliamos determinadas atitudes? Quais são as questões que envolvem um determinado tipo de comportamento? Tudo isso está ligado ao âmbito da filosofia. Essas são as perguntas e as questões. Eu ouvi isso de um filósofo uma vez, que a filosofia não explica nada. Não é o objetivo da filosofia explicar. O objetivo da filosofia é fazer perguntas. E cabe à mente humana, cabe à nossa consciência, cabe à nossa intelectualidade elaborar essas respostas. Quando nós começamos a elaborar essas respostas, agora nós entramos no âmbito da ciência. Fazer perguntas é uma das grandes bases da ciência. Uma das ferramentas que nós utilizamos no âmbito da ciência, uma das ferramentas é a física, com todo o seu ferramental e alguns elementozinhos da matemática ali que nos ajuda na linguagem. Fique tranquilo que eu vou te ensinar tudo isso aí, tá? Então, como eu gosto muito desse assunto, eu não vejo este assunto, a física e a matemática, como sendo algo traumático. Não sei se foi na sua vida traumático por alguma razão, que negócio de ficar decorando fórmula e tal, não sei o quê, S igual a S0, mais S0, T mais meio de AT quadrado sobre 2. Nada. Não é isso que eu quero, não é isso que eu quero discutir com você. Eu quero mostrar para você algumas perguntas que foram feitas ao longo da história e quais foram as conclusões que se chegou sobre isso. E essas conclusões dão suporte base ao início da ciência. Então, nós temos a ciência. Um dos elementos do estudo da ciência refere-se às questões da vida. Tá, mas o que é a vida? Como é que ela se consubstancia? A vida em todos os sentidos, Desde um micróbio, uma bactéria, um vírus, uma planta, até a ciência humana, que é um outro segmento. Os seres humanos, enquanto vida, se mostra para a ciência como um segmento da ciência humana. Entre a ciência humana em particular e a ciência da vida como um todo, existe um segmento que é o segmento da ciência física, que são das coisas inanimadas.
Quando a gente fala coisas inanimadas, é porque a posição, não necessariamente essas coisas são inanimadas, porque elas apresentam algumas características. E esse estado inanimado, ele traz algumas características que é o movimento. E é isso que eu quero discutir com você na nossa próxima aula, a questão relativa ao movimento. O que eu quero que você eu quero que você conclua aqui agora? Primeiro, procure seguir essas aulas de uma forma regular. A minha ideia é fazer um programa de evolução intelectual. Tá? Então, aquilo que você sabe agora deve ser o suficiente para você dar o próximo passo. Se você está lá na frente, está assistindo aí o episódio 25, o episódio 12, provavelmente você não assistiu os episódios anteriores, a informação que você tem agora é insuficiente para dar o próximo passo. Então volte lá para a aula 1, pode até usar um pouquinho mais de velocidade, se você tem facilidade para a compreensão, né? Então eu te peço, eu sugiro a você que siga essas aulas de uma maneira mais regular. Para quem eu estou fazendo essas aulas, eu vou repetir o começo da nossa fala. Eu estou fazendo essas aulas para você, que é estudante de radiestesia, geobiologia, radiônica, cromoterapia, práticas naturais de um modo geral, né? As ciências naturais, as práticas naturais, de forma a ter uma linguagem adequada àquilo que você está fazendo. Tendo em vista que todos os controles dentro do âmbito da radiestesia, da geobiologia, da radiônica, da cromoterapia, repito esses 3 exemplos, eles são emblemáticos, eles lidam com conteúdos microvibratórios e são micromovimentos. E se a gente sabe disso com bastante propriedade, fica bem legal para que a gente possa ter compreensão e, claro, ter um nível intelectual mais elevado. Então eu te espero na nossa próxima aula. Eu te peço, por favor, mantenha-se inscrito no nosso canal. Essas aulas são especificamente algumas aulas estarão liberadas, outras aulas certamente vai ser para a turma que participa da Academia Brasileira de Radiestesia, membros da Academia Brasileira de Radiestesia, e a ideia básica é de fazer com que você contribua de maneira muito incipiente, de maneira assim, legal, para que a gente possa manter esse canal e, em particular, esse segmento ativo, funcionando de uma maneira bem legal. Isso demanda pesquisa, isso demanda tempo, tem horas de estúdio, horas de edição de vídeo, e eu conto exclusivamente com a generosidade de cada um de vocês. Tá combinado? Então, olha só, se inscreve aqui no canal, se você ainda não foi inscrito. Por favor, deixe aqui nos comentários algumas coisas que você gostaria que fosse discutido aqui no âmbito da ciência, em particular, tá bom? E nós vamos, em breve, deixar um canal de comunicação específico para isso. Porque às vezes a pessoa deixa um comentário aqui, os vídeos vão se avolumando e no comentário às vezes fica um pouquinho para trás e eu não quero que isso aconteça. Então nós vamos estabelecer um canal de comunicação destinado à Academia Brasileira de Radiestesia, Geobiologia e Radiônica. Estamos combinados? Então nos vemos no nosso próximo vídeo. Até mais!